Estamos começando uma nova jornada de amor. Conta pra gente de onde você está assistindo. Não esquece de se inscrever e entrar para a nossa família. Fica com a gente. A história vai começar. A primeira neve da temporada tinha acabado de cair quando Aurélia Hart puxou o cachecol de lã para mais perto do rosto e entrou em seu pequeno apartamento no Brooklyn. Ela tirou as botas. O som suave ecoou pela sala silenciosa. Um som que sempre a acalmava, mas que naquele instante lembrava uma verdade simples. Ela estava vivendo sozinha. A luz amarela e quente iluminava as paredes brancas, onde suas pinturas estavam alinhadas com perfeição. A grande monstera no canto balançou levemente quando o ar frio entrou, antes que ela fechasse a porta. O apartamento de Aurélia era sempre bonito, sempre acolhedor, sempre organizado. Mas naquela noite, com o Natal se aproximando, um vazio quase invisível se espalhava pelo ambiente, como um silêncio que ela não conseguia ignorar. Ela soltou um longo suspiro e pousou a mão sobre o peito. 9 meses solteira, não doía como antes, mas doía o suficiente para fazer aquela época do ano parecer mais afiada, mais sensível. Aurélia puxou a pequena mala debaixo da cama. Ela estava ali havia mais de uma semana, pronta para sua viagem de volta para casa no Natal. O trem da manhã do dia 23 já estava reservado. Sua família a aguardava. E no fundo, ela também estava aguardando. Aos 32 anos, não importava o quanto fosse forte ou independente, nem o quanto trabalhou para conquistar aquele apartamento. Quando o Natal chegava, tudo o que mais desejava era voltar para um lugar onde não precisava fingir que estava bem. Ela mal tinha aberto a mala quando... BAM! A porta se escancarou. Duas figuras entraram como se fossem uma tempestade de neve. "Larga essa mala!" gritou Jules Rivera. Trouxemos vinho e carboidratos. Atrás dela, Sophie Tran surgiu ofegante, mas vitoriosa, erguendo uma garrafa de vinho como um troféu. "E luzes de Natal! Precisamos de clima!" Aurélia piscou, encarando as duas como se tivessem invadido o apartamento errado. "Meu Deus! O que vocês estão fazendo aqui?" Sua mão continuava firme na mala. Jules apontou um dedo acusador para ela, estreitando os olhos. "Não me diga que você vai fugir para casa e deixar a gente aqui sozinha, com Netflix e coração partido." Aurélia mordeu o lábio. "Eu não estou fugindo. Eu só vou para casa. É Natal." Sophie colocou o vinho na mesa e acariciou suavemente o cabelo de Aurélia. "Você está com saudade de casa, né?" Aurélia assentiu. Um movimento pequeno, mas sincero o suficiente para fazer Sophie sorrir com ternura. Jules despencou no sofá, abriu a caixa de pizza e disse, com uma mistura deliciosa de humor e carinho: "Vamos ser sinceras. Se você não estivesse com saudade, aí sim eu ficaria preocupada. Todo mundo quer ir para casa nessa época." Aurélia se sentou ao lado dela, os ombros desabando. "Eu estou bem. É só que este apartamento é lindo, mas ele não sabe me abraçar." As duas amigas congelaram por 3 segundos. "Meu Deus!" Jules cobriu o rosto. "Essa frase merece um Oscar de drama natalino." Sophie explodiu em gargalhadas cintilantes, como fogos de artifício. Aurélia riu também. Uma risada verdadeira, leve, trêmula. Mas nem mesmo a risada conseguiu esconder a verdade. Ela estava só. Sentia saudade. E não queria passar mais um Natal assim. Jules se levantou, enrolou as luzes de Natal no pescoço e as acendeu. Pequenos brilhos dançaram pelo rosto de Aurélia, fazendo seus olhos azul claros cintilarem. "A gente não veio te impedir de ir para casa", disse Jules, erguendo a taça. "A gente veio garantir que quando você subir naquele trem de Natal, vai levar nossas risadas com você." Sophie ergueu a própria taça. "E também para deixar este apartamento menos vazio, para que ele lembre da gente." Aurélia piscou, e um calor doce inundou seu peito até fazer seus olhos arderem. Ela ergueu o copo, tocou o delas e sorriu. "Obrigada. Suas duas malucas. Malucas, mas leais", disse Jules. "É a nossa marca registrada." A noite se desenrolou no tipo mais adorável de caos.
A pizza escorregando da caixa, um pouco de vinho respingando no tapete, Sophie cantando All I Want for Christmas is You, totalmente fora do ritmo. E Jules dançando como se estivesse fazendo teste para a Broadway. E Aurélia, sentada bem no meio daquele caos doce, abraçando sua taça de vinho, com o coração aquecendo a cada gargalhada que explodia pelo apartamento. Quando Jules e Sophie finalmente foram embora, e a alegria dela se dissipou com os passos no corredor, o apartamento de Aurélia mergulhou em um silêncio muito particular. Não um silêncio pesado, mas um silêncio suave, como neve tocando o chão, transformando todos os sons em algo calmo, branco, delicado. Aurélia fechou os olhos. E as memórias começaram a se desenrolar, lentas, vívidas, como um filme antigo. O segundo verão, uma tarde chuvosa, sorvete de baunilha derretendo entre seus dedos. Ela se viu de novo sob o pequeno toldo da sorveteria favorita, ao lado de Leon, com a camisa branca um pouco amarrotada, o cabelo molhado pela chuva, e mesmo assim mantendo aquela elegância natural que a tinha conquistado no primeiro olhar. A chuva caía forte, repentina, molhando os dois como se tivessem acabado de mergulhar numa piscina. Uma gota do sorvete de Aurélia escorreu por seu dedo. Ela riu da própria atrapalhada. E foi naquele instante que Leon segurou sua mão, com tanta delicadeza, como se estivesse tocando algo raro, e beijou a gota que deslizou pela pele, tão lentamente, tão de propósito, que ela quase deixou o sorvete cair no chão. Agora é você quem está derretendo, ele provocou, com aquele brilho travesso nos olhos. Aurélia deu um soquinho leve no ombro dele, mas o sorriso que ela carregava, aquele sorriso verdadeiro, aberto, luminoso, foi o mesmo que Leon certa vez confessou desejar fotografar todas as manhãs, só para poder revê-lo sempre que quisesse. Eles correram pela chuva, completamente encharcados, rindo como crianças, até se abrigarem debaixo da escada da estação de metrô. O ar estava misturado com o cheiro de pão recém-assado de uma padaria próxima. Dias como este, Leon disse, observando as gotas presas nos cílios dela, me fazem desejar uma coisa, uma varanda longa, onde a gente pudesse sentar, tomar chocolate quente e assistir a chuva cair. Ela encarou seus olhos por um longo momento, e ali, naquela troca silenciosa, Aurélia soube. Ela poderia amar aquele homem pelo resto da vida, sem arrependimento algum. O terceiro outono. Um cachecol de lã e um beijo na testa. Eles caminhavam pelo Bryant Park quando uma rajada de vento frio cortou o ar, fazendo Aurélia estremecer. Leon, sem dizer uma palavra, tirou o próprio cachecol e o colocou ao redor do pescoço dela, ajustando com as duas mãos, como se fosse algo que já tivesse repetido 1000 vezes. Quem sai com um suéter tão fino no fim de outubro? Ele resmungou, meio bravo, meio carinhoso. Os dedos dele roçaram a pele do pescoço dela sem querer. Um gesto tão pequeno, mas que tirou o fôlego de Aurélia. Você disse que ia estar quente, ela retrucou, fazendo uma careta. Eu errei, ele respondeu, inclinando-se para a frente e deixando um beijo suave em sua testa. Um beijo leve, mas firme. Um beijo que parecia marcar seu coração como um selo invisível. Deixa que eu cuido disso. Aquele beijo na testa, seu hábito, sua maneira silenciosa de amar, foi por muito tempo o gesto que tornava todas as manhãs mais fáceis e todas as noites mais gentis. O quarto inverno, o último Natal dos dois. Não era o primeiro Natal juntos, era o quarto. Um Natal de duas pessoas tão familiarizadas uma com a outra que o romance já não precisava de esforço. Apenas existir lado a lado era suficiente para deixar tudo bonito. O apartamento de Leon naquele dia estava bagunçado do jeito que apenas casais de longa data entendem. Caixas de luzes de Natal ainda fechadas jogadas sob a mesa. Uma lata de biscoitos fresquinhos, ainda aberta, porque Aurélia já tinha experimentado alguns. Um renas de madeira que Leon tentava montar, torto, com uma das orelhas inclinada para o lado.
E no centro daquele caos acolhedor estavam os dois, banhados pela luz dourada, sorrindo daquele jeito que só pessoas em um amor longo e sereno conseguem sorrir. Aurélia, enroscada no cobertor de lã que a mãe de Leon tinha tricotado, observava-o do sofá enquanto ele lutava contra o pobre Renas. Leon parecia alto e sério, as sobrancelhas franzidas toda vez que o parafuso teimoso se recusava a girar. E toda vez que ele suspirava frustrado, Aurélia gargalhava tanto que precisava cobrir a boca com a mão. "Para de rir", Leon reclamou, virando-se para ela meio irritado, meio prestes a rir também. "Eu tô falando sério. É que você fica adorável assim", ela respondeu, os olhos se curvando como uma lua crescente. Leon largou a chave de fenda, caminhou até ela, puxou-a pela mão e beijou sua testa. Um beijo rápido, mas profundo, como se por um instante o coração dele tivesse pulado direto para o dela. "Você não tem permissão para me chamar de adorável", ele sussurrou, encostando a testa na dela, a mão roçando sua cintura. "Tô tentando agir como o homem desta casa." "Casa?" Aurélia arqueou a sobrancelha, provocando. "Quer dizer, isso aqui?" Leon a encarou, e o sorriso suavemente desapareceu. Em seu lugar surgiu uma seriedade tão quieta que até o ar frio lá fora pareceu parar. "Uma casa", ele disse, "porque você está aqui." Algo dentro dela se abriu. Não quebrou, abriu. Como se o peito dela tivesse criado espaço para algo que ela ainda não sabia nomear. Eles passaram o resto da noite decorando a árvore, assando biscoitos, cantando músicas de Natal e, por fim, parados diante da janela, observando Brooklyn se transformar num cobertor de neve branca. Leon a abraçou por trás, o hálito quente tocando sua nuca, tão reconfortante que Aurélia inclinou a cabeça no ombro dele para recuperar o equilíbrio. "Aurélia", ele murmurou, a voz cheia de calor. "Sabe, em 4 natais juntos, o que eu mais amo não são os presentes nem as luzes. É acordar e te encontrar ao meu lado." Ela se virou para ele, pousando a mão sobre seu peito, sentindo o ritmo estável batendo sob o suéter. "Você diz isso como se..." Sua voz falhou. "Como se tivesse certeza do futuro." Leon a olhou por muito tempo, tão longamente que o mundo do lado de fora virou um borrão. "Aurélia", disse ele, "eu tenho certeza há muito tempo." O beijo que ele lhe deu naquela noite não foi como os dos primeiros dias. Foi mais profundo, mais maduro, mais quente, cheio de pertencimento. Um beijo que parecia dizer, em silêncio, que mesmo se o mundo desabasse naquele instante, ele ainda a beijaria mais uma vez. Naquela noite, Aurélia não fazia ideia de que seria o último Natal deles juntos. Outra memória invadiu, mais escura, pesada, afiada como aço. O café onde eles tinham se conhecido, as janelas embaçadas pelo vapor, a chuva caindo em linhas prateadas, cada gota batendo no toldo como o coração de alguém prestes a dizer algo que não queria dizer. Leon estava sentado à sua frente, as mãos apertando tanto a xícara quente que os nós dos dedos ficaram vermelhos. "Recebi uma proposta", ele disse, a voz tão baixa que Aurélia teve que se inclinar para ouvir. "Um projeto grande, na Europa." E ela achou que ele diria: "Quero que você venha comigo." Mas Leon abaixou o olhar, fugindo dos olhos dela, e o que disse a seguir se fechou ao redor do coração de Aurélia como um punho lento e implacável. "Eu não acredito que a gente sobreviva a um relacionamento à distância. Não quero te machucar. Se continuarmos, vai doer mais depois. Terminar agora vai ser mais fácil para você." Aurélia lembrava de não ter chorado, de não ter respondido, de não ter segurado sua mão. Ela apenas olhou para ele. O mesmo homem que a beijou sob a árvore de Natal, que a envolveu com um cachecol no outono, que correu na chuva com ela no verão, que desenhou em silêncio o futuro dos dois no chão da sala ao longo de 4 anos dourados, e que agora não conseguia nem olhar de volta. No som borrado da chuva, o amor de 4 anos deles terminou sem portas batendo, sem explosões,
sem gritos, apenas duas pessoas sentadas, imóveis, enquanto algo bonito caía entre elas, silencioso como uma folha se desprendendo do galho. 9 meses tinham se passado desde aquela tarde chuvosa. 9 meses dizendo a si mesma que estava bem. 9 meses vivendo no automático. Acordar, café, plantas no papel, reuniões, prazos, sorrisos, só o suficiente. E então à noite, quando a cidade finalmente silenciava, sua força derretia como neve tocando calor, deixando para trás apenas a solidão. A tristeza já não cortava como antes, mas ficava ali, como uma dor surda sob as costelas, lembrança de um amor tão bonito que mesmo quando doía, tinha um gosto doce. Ela odiava aquela sensação, mas sabia que, se seu coração um dia ficasse completamente quieto, ela deixaria de ser quem era. Aurélia abriu os olhos, o ar preenchendo a sala vazia. Nada de dor aguda, nada de raiva, apenas um sabor agridoce. Como comer o último pedaço de chocolate amargo e perceber que ele derreteu antes que pudesse saboreá-lo de novo. Ela olhou pela janela. A neve ainda caía, calma, orgulhosa. Amanhã ela iria para casa, para onde a risada de sua mãe vivia, onde a voz provocadora do irmão enchia o ar, um lugar onde seu coração podia descansar sem fingir que era forte. Mas naquela noite, ela permitiu-se lembrar. E as memórias, brilhantes como luzes de Natal e dolorosas como uma velha canção de inverno, a levaram de volta ao lugar onde seu coração já tinha pertencido. Não para se prender, mas para se preparar, para o que estava chegando. Algo que ela ainda não sabia, mas o Natal sabia, e estava se aproximando minuto a minuto. 2 dias antes do Natal, o escritório da Hamilton and Rhodes estava preenchido por aquela luz suave de inverno que a cidade parecia criar sem esforço. Um cinza prateado, não triste, mas sereno, deixando tudo mais lento, mais delicado. Aurélia entrou no prédio, envolta no cachecol cinza chumbo que Sophie lhe dera. Seu rosto parecia mais gentil, seu espírito mais firme, algo impossível de notar algumas semanas atrás. Lá fora, Nova York continuava ocupada como sempre. O som de passos esmagando a neve fina, o sussurro das portas automáticas de vidro se abrindo, a risada brilhante do pessoal do térreo comentando seus planos de fim de ano. Ela não seria uma delas naquele Natal, mas isso era fruto de escolhas que fizera, e aceitava sem queixa. Aurélia entrou na sala, colocou o café sobre a mesa. Não chegou nem a se sentar, quando ouviu a voz de Diana chamando do fim do corredor. Aurélia, pode vir até a sala de conferências por um momento? O tom não era áspero, nem apressado, mas havia uma formalidade ali que fez uma linha fria descer pela espinha de Aurélia. Ela seguiu a chefe até a sala envidraçada, onde a luz branca se derramava sobre a mesa como uma camada de neve recém-caída. Diana fechou a porta, virou-se e expirou como alguém que passou noites demais encarando uma tela. Tem um problema no projeto Hamilton. Ela disse simples assim. Uma única frase, suficiente para evaporar toda a calma que Aurélia havia reunido naquela manhã. Diana abriu uma impressão grande do layout do térreo, linhas vermelhas marcando pontos que denunciavam problemas técnicos. O cliente quer que o layout seja alterado imediatamente. Enviaram o feedback ontem à noite. O pessoal de MEP disse que o novo traçado não bate com o antigo. Precisamos reavaliar todo o sistema em 3 dias. Aurélia levantou os olhos. 3 dias? O sistema inteiro? Sim. E você? Diana tocou o papel, a voz suavizando. É a única que conhece cada camada desse projeto. Qualquer outra pessoa levaria o dobro do tempo. O ar na sala pareceu desacelerar, não de forma sufocante, mas daquele jeito que avisa que algo simplesmente não pode ser evitado. Aurélia inspirou, os olhos baixando para o desenho como se ali estivesse escondida alguma resposta. Ela já tinha salvado inúmeros projetos à beira de perder o prazo. E desta vez, era ela de novo. Diana falou com gentileza. Se você disser não, eu não vou forçar. Mas sendo sincera, a empresa precisa de você. No meio da correria de fim de ano, aquelas palavras não soaram como pressão.
Soaram como confiança. E embora uma nota de tristeza soasse baixinho dentro dela, Aurélia assentiu. Eu cuido disso. Apenas 3 palavras. Mas Diana soltou o ar como se tivesse impedido que uma ponte desabasse. Na hora do almoço, Aurélia saiu do prédio. O vento frio a despertou de um jeito que café nenhum conseguiria. Ela pegou o celular e abriu o FaceTime. Depois de um toque, o rosto iluminado da mãe apareceu, olhos brilhando sob as luzes quentes da cozinha de casa. Aurélia, minha filha! A mãe estava sovando massa, o avental coberto de farinha branca como se tivesse caído neve sobre ele. Aurélia mordeu levemente o lábio, mantendo a voz a mais leve possível. Mãe, surgiu uma coisa no trabalho. Eu vou ter que ficar na cidade. A mãe não pareceu surpresa, nem decepcionada. Apenas inclinou a cabeça. Uma inclinação cheia de compreensão, suave como biscoitos de geleia de Natal. O Natal volta todo ano, meu amor. Ela disse. Mas oportunidades de carreira não. Não estamos chateados, de verdade. O pai surgiu no vídeo segurando uma guirlanda verde e vermelha. Só fica quentinha e come direito. Isso já é Natal suficiente pra gente. E exatamente como sempre, Theo surgiu na tela como um filhote hiperativo. Ei, mana! Na véspera de Natal, eu vou te ligar no viva voz para todo o bairro ouvir. Aurélia riu, cobrindo a boca como se pudesse impedir o calor de transbordar pelo celular. Pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha. Theo abriu um sorriso enorme. Sem promessas. A chamada terminou com o lembrete da mãe sobre cobertores e o piscar carinhoso do pai. Era só isso. Mas o peito dela ficou tão leve que precisou parar por um instante, permitindo que a sensação se espalhasse como mel quente pelas veias. Naquela tarde, enquanto Aurélia estava imersa no emaranhado da estrutura de MEP, a porta do escritório se abriu de repente, como se alguém tivesse chutado. O elevador tocou um din. Um rapaz de cabelo castanho macio e bagunçado saiu, segurando o laptop como um gato assustado. Brandon Hale, programador do andar de baixo. Ele já tinha aparecido antes, e eles haviam trocado algumas conversas soltas. De repente, Brandon virou-se na direção dela, desajeitado, aflito. Ah, senhora Aurélia, ouvi dizer que você vai ficar na cidade neste feriado. Sim, ela assentiu. Trabalho demais. Brandon inspirou fundo, como quem junta coragem para um discurso inteiro. Então, é que eu conheço outra pessoa que também vai ficar na cidade na véspera de Natal. Alguém sozinho. Como você. Sophie tossiu falsamente. Jules chutou a canela dela. Aurélia lançou um olhar mortal para as duas. Brandon continuou, ficando vermelho a cada palavra. Se você quiser, não é um encontro. Eu quis dizer, só 2 pessoas solitárias jantando para a noite não parecer tão triste. Aurélia abriu a boca na hora, puro reflexo. Brandon, isso é gentil, mas eu acho que... Sim, gritou Jules, como se estivesse possuída. Aurélia se virou. O quê? Sophie avançou e agarrou o braço dela como se estivesse detendo uma suspeita. Ela quis dizer sim. Sim. Os olhos de Aurélia se arregalaram. Não, eu não quis. Jules colocou a mão sobre a boca dela, abafando qualquer protesto. Ah, cala essa boca. Ele te chamou para jantar, não para assinar um contrato de sangue. Sophie balançava a cabeça com tanta força que parecia prestes a decolar. Se você recusar de novo, eu chamo o FBI. Brandon piscou rápido, segurando o laptop com tanta força que parecia prestes a rachar. Tudo bem. Se você não quiser, eu... Se você não quiser, eu... Jules deu em Aurélia um empurrão estratégico. Diz para ele. Aurélia olhou para Brandon. Aqueles olhos cheios de uma esperança frágil, quase transparente, como um filhote esperando um carinho. E depois, para suas 2 amigas emocionalmente violentas. Ela suspirou. Derrota. Completa. Tá bom, disse no tom resignado de alguém que já aceitou o destino. Eu janto com você.
Brandon se iluminou como uma árvore de Natal inteira entrando no modo LED. Sério? Jules levantou os braços em vitória. Sophie deu um pulinho animado. Aurélia, presa entre as energias caóticas das duas, sentiu-se sequestrada pela própria equipe de apoio. Mas, ela acrescentou, enfatizando cada sílaba, não é um encontro. Brandon assentiu como um robô. Claro, jamais ousaria. Jules sussurrou para Sophie. Ah, ele ousaria sim. Tá na cara. Aurélia chutou a canela de Jules por baixo da mesa. Jules apenas sorriu, como se tivesse acabado de orquestrar o golpe de matchmaking mais perfeito da história. Aurélia ergueu os olhos para o teto do escritório, jurando que viu o Papai Noel sorrindo de canto de boca, como se tivesse planejado essa bagunça pessoalmente. Aurélia chegou ao restaurante usando um suéter creme e uma saia vinho. Simples, mas o suficiente para a luz das velas tocar sua pele com o brilho quente e suave de um filme de Natal dos anos 90. Jules e Sophie praticamente a empurraram porta afora, dizendo: Hoje você vai derreter o coração de alguém. Aurélia apenas riu. Aquilo era só um jantar improvisado de Natal com Brandon, o programador tímido que suas amigas insistiam em empurrar para ela. O restaurante estava tão acolhedor que tirar o casaco parecia respirar aliviada. Uma guirlanda pendia na janela. Um jazz suave preenchia o ar. Do lado de fora, a neve caía lenta e densa, cheirando a inverno. Brandon ainda não tinha chegado. Uma garçonete se aproximou e entregou a ela um papel dobrado, as bordas um pouco gastas, como se alguém o tivesse segurado por tempo demais. Pediram para eu entregar isto a você. Aurélia abriu. Apenas 4 palavras. Vá para o terraço. Você vai entender. A caligrafia. Meu Deus! Ela reconheceu na hora. Leon. O ar fugiu de seu peito. O coração bateu tão forte que pareceu um martelo contra a madeira. Sem pensar mais um segundo sequer, Aurélia se levantou. Entrou no elevador, o coração tremendo, quente, ansioso, tomado por uma intuição feroz, enquanto subia rumo ao terraço. A porta abriu com um rangido suave, tão leve que Aurélia não soube distinguir se era real ou apenas o eco desesperado de seu próprio coração batendo desgovernado. E no instante em que o ar frio entrou, carregando o sopro do inverno de Nova York, de neve, de luzes, de lembranças enterradas há tempo demais, seus pés avançaram sobre o piso gelado. Não por lógica, não por escolha, mas por algo antigo, visceral, um instinto que desperta quando alguém é confrontado com aquilo que acreditou ter perdido para sempre. O terraço estava iluminado por incontáveis velas minúsculas, alinhadas ao longo da grade. Chamas douradas tremendo ao vento, como centenas de pequenos corações batendo fora de compasso com a noite gelada. Cordões de luzes mornas contornavam os corrimãos, parecendo fios de estrelas tingidas de ouro e cuidadosamente espalhadas ali, belo de um jeito contido, não exagerado, mas suficiente para transformar o espaço em algo quente, sagrado, íntimo o bastante para ser assustador. E a neve, Deus. A neve caía como se não viesse das nuvens, mas de um coração se desfazendo em flocos macios, pousando no cabelo de Aurélia, em seu casaco, no céu e em todos os lugares vazios onde a luz não alcançava. E no centro de tudo isso, ele. Ele estava ali, silencioso, como uma história deixada pela metade. Leon, de costas para ela, apoiado na grade, mãos nos bolsos do casaco escuro, o corpo alto recortado pelo brilho de 1000 velas. A neve grudava em seus cabelos em camadas finas, como se alguém tivesse polvilhado açúcar delicadamente sobre eles, e aquele leve desalinho o fazia parecer ao mesmo tempo exausto e belo. A beleza de um homem que carregara uma saudade intensa durante meses sem ela. Seus ombros largos estavam levemente curvados, como alguém usando as últimas forças para se manter de pé diante do mundo. Aurélia congelou no lugar, o coração batendo tão alto que parecia fazer as chamas das velas tremerem. Ele se virou, e quando seu olhar encontrou o dela, aqueles olhos castanhos profundos, quentes, amplos, ainda eram os mesmos,
mas mais pesados, mais maduros, quebrados. Aurélia sentiu o espaço inteiro se comprimir em um único segundo. Um segundo em que dois corações que um dia pertenceram um ao outro batiam fora de compasso, mas ainda assim se encontravam no caos. Leon entreabriu os lábios e sua voz, oh, aquela voz, ainda mantinha o timbre calmo e aveludado, mas por trás daquela calma havia um leve tremor, daquele tipo que só alguém sente ao entrar em um momento que esperou por tempo demais. Aurélia. O nome dela saiu como uma prece, como uma nota musical escapando da corda por ter sido contida por tempo demais. Aurélia não respondeu. Não sabia se conseguiria falar sem que a voz se quebrasse. Leon permaneceu imóvel. Não se aproximou, não estendeu a mão, não deu um único passo, como se cada centímetro entre eles fosse uma fronteira que ele jurou respeitar com o que restava dele. Ele inspirou fundo, a respiração trêmula, a neve caindo suavemente sobre seu ombro, como se tentasse confortá-lo. Aurélia, continuou, olhos nunca deixando os dela, nem por um instante. Não vim aqui para pedir que me aceite de volta. Uma frase, e o coração dela perdeu um batimento. Ele engoliu em seco, a garganta se movendo visivelmente sob o brilho das luzes. Não tenho esse direito. Disse devagar, dolorosamente sincero, como um homem reaprendendo a humildade depois de esquecê-la por tempo demais. Não depois do que te fiz passar. O vento aumentou. As luzes piscaram, como milhares de memórias vacilantes. Vim pedir outra coisa. Aurélia apertou o papel na mão, até dobrá-lo levemente, mas ainda não falou. Leon exalou, os olhos carregando um oceano que parecia pronto para se libertar. Estou pedindo uma chance. Sua voz afundou, tocando a nota mais profunda do coração. Não para reatar, mas para te perseguir de novo. Aurélia fechou os olhos por um instante. Não de dor, mas porque sentimentos demais se chocaram de uma vez. A velha raiva, a antiga saudade, a fome de algo que ela não ousava admitir, o medo de que tudo fosse ilusão e a verdade de que seu coração não estava tão vazio quanto fingia. Leon continuou, suas palavras lentas, sinceras, devastadoramente belas. Quero te encontrar de novo. Cada palavra como um floco de neve derretendo devagar sobre a pele. Para perguntar que tipo de café você gosta, mesmo já sabendo. Para perguntar se está cansada hoje, mesmo já tendo ouvido a resposta centenas de vezes. Para caminhar ao seu lado, não como duas pessoas que um dia pertenceram uma à outra, mas como dois estranhos se encontrando pela primeira vez, exceto com um coração antigo que finalmente aprendeu a valorizar o que importa. Um sorriso cansado, quente. Agridoce curvou seus lábios, estranhamente belo. Estou pedindo para começar de muito longe, contanto que o caminho ainda leve até você. Aurélia abriu os olhos e o encarou por muito tempo, como se buscasse em seu olhar a prova de que aquelas palavras eram reais, e não apenas a emoção suavizada do Natal, não algo que se confunde sob velas e neve caindo. Ela ainda não respondeu, mas a sensação em seu peito já era uma resposta, mesmo que não pudesse dizê-la ainda, sem palavras, sem lágrimas, sem correr para ele, sem acusações, sem perdão. Ela simplesmente caminhou até a pequena mesa que ele havia preparado, puxou uma cadeira e sentou-se devagar, com orgulho, suavemente, como uma cena silenciosa de um filme clássico de romance. E Leon, no instante em que Aurélia se acomodou, fechou os olhos, não de alívio, mas como alguém testemunhando um milagre que antes acreditava jamais tocar novamente. Ele sentou-se à sua frente, mantendo uma distância segura, uma promessa invisível de que não cruzaria nenhum limite sem seu consentimento. Ninguém disse a palavra sim, mas o sim já estava lá, na maneira como ela se sentou, na respiração que se estabilizou, no pedaço de papel dobrado entre eles, como uma pequena ponte ligando passado e futuro. O vento continuava soprando, a neve caía sem parar, e a cidade abaixo brilhava como um oceano de luzes. E naquele terraço, em uma noite de Natal, os dois, que antes esperavam enfrentar a noite sozinhos,
agora estavam frente a frente. Duas pessoas que não pertenciam mais ao ontem sentaram-se como se o mundo tivesse lhes oferecido algo incrivelmente raro, uma chance de recomeçar. Não de amar novamente, mas de traçar o caminho de volta um para o outro, passo a passo, como se nunca tivessem realmente se perdido. Somente agora, finalmente, eles sabiam o que precisava ser valorizado. O vento no terraço suavizou quando Aurélia se sentou à frente de Leon, como se a própria véspera de Natal soubesse que aquele era um momento que não deveria ser interrompido. Dezenas de pequenas velas alinhadas sobre a mesa e ao longo dos corrimãos lançavam um brilho dourado aveludado, misturando-se com as luzes da cidade abaixo, criando uma cena cintilante e mágica, como se o mundo tivesse pausado brevemente só para aqueles dois corações. Leon sentou-se à frente dela, mãos entrelaçadas sob a mesa. Não por frio, mas tentando se ancorar diante da ansiedade avassaladora de recomeçar. Aurélia, por sua vez, manteve as costas retas, olhos brilhantes, mas cautelosos, como alguém tocando algo que antes fora precioso e agora frágil. Ninguém falou nos primeiros segundos, mas não havia estranheza. Era uma riqueza silenciosa, cheia de significado. O silêncio de duas pessoas que passaram 4 anos juntas, que conheciam o riso e a respiração uma da outra, agora tentando reaprender tudo do começo. Eventualmente, Aurélia quebrou o silêncio, a voz suave como uma fita de seda. Quando você preparou tudo isso? Leon olhou para a mesa, depois para ela. Seus olhos eram tão gentis que Aurélia precisou inspirar fundo para acalmar o coração acelerado. Quando soube que você não iria para casa esta noite, disse ele baixinho, pensei que se você ia ficar aqui sozinha, queria te dar uma noite que não parecesse solitária. Aurélia abaixou o olhar para o copo, os lábios tremendo com uma emoção que não sabia nomear. Você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, murmurou. Não somos mais nada um para o outro. Leon sorriu, cansado, mas com ternura. Aquele tipo de sorriso que só aparece quando um homem é honesto, vulnerável e tem medo de perder alguém mais do que qualquer outra coisa. Eu sei, disse ele. Estou fazendo isso porque quero. O ar ao redor deles aqueceu, e Aurélia precisou respirar fundo só para se manter composta. Uma vela tremeluziu entre eles, o brilho pulsando como um pequeno coração batendo suavemente à porta. Eles começaram a comer, sem peso, sem reviver erros, sem falar sobre o término. Apenas pequenas histórias, pequenas o suficiente para que parecesse que se encontravam pela primeira vez, como dois estranhos colocando com cuidado as primeiras peças de um novo quebra-cabeça de conversa. Leon contou sobre um café no West Village, com torta de maçã tão boa que quase arruinou a dieta. Aurélia contou como Jules a obrigou a beber gemada e ela quase derramou tudo sobre o vestido novo de tanto rir. Eles conversaram sobre como a neve havia chegado cedo este ano, sobre como as luzes do Rockefeller Center pareciam mais brilhantes do que o normal, e sobre os filmes de Natal que ambos assistiam até a exaustão, mas que mesmo assim reviam todo dezembro. A conversa não era profunda, não era pesada, mas cada palavra carregava uma pequena corrente de intimidade. Em um momento, quando Aurélia alcançou um guardanapo, sua mão tocou levemente a de Leão. Um toque breve, acidental, quase imperceptível. Mesmo assim, atravessou sua pele como uma faísca. Aurélia retirou a mão instantaneamente, assustada com a intensidade da reação do coração. Leon, porém, não se moveu. Não olhou para suas mãos. Apenas olhou para ela, com algo aquecendo em seus olhos. Tão quente que o peito de Aurélia apertou com uma dor suave, forçando-a a virar o rosto. Um momento depois, Leon pousou o garfo, os dedos traçando a borda do copo como se reunisse coragem, e falou em uma voz mais baixa, mais verdadeira. Aurélia, há algo que quero te dizer. Ela levantou a cabeça, a luz das velas refletindo em seus olhos azuis como estilhaços de vidro em chamas. Leon respirou fundo. Quando parti, pensei que estava dando um passo para a maior oportunidade da minha vida. E apenas algumas semanas depois,
Percebi algo que me deixou sem fôlego. Aurélia não interrompeu, embora as mãos apertassem levemente o colo. Percebi, disse Leon, voz carregada de sinceridade crua, que meu coração sempre teve apenas um lar. E esse lar não é um país, nem um projeto, nem uma chance. Seu olhar encontrou o dela, profundo, firme, devastador. Meu lar é você. Aurélia fechou os olhos, não de desconforto, mas porque aquelas palavras atingiam o lugar mais escondido de seu coração, que ela tentara proteger por meses. Leon continuou, mais devagar, mais vulnerável a cada sílaba. Voltei há 3 semanas. O vento bagunçava seus cabelos, a neve pousava em seus cílios. Recusei o projeto na Europa, não porque esperasse perdão, não porque presumisse que voltaríamos a ficar juntos. Ele manteve o olhar firme no dela. E Aurélia se sentiu afundando naquela intensidade silenciosa. Fiz isso porque finalmente entendi que nenhuma carreira vale perder você. Nenhum sucesso pode preencher o espaço que você deixou. As palavras aqueceram o ar, tanto que parecia que a neve havia perdido o frio. Leon falou a última frase, suave como uma nota de piano na madrugada. E seja você me dar outra chance ou não, estou decidido a te buscar novamente desde o início, do jeito certo, devagar, sem pressão. Aurélia olhou para as mãos. Um floco de neve deslizou de seus cabelos sobre a mesa e derreteu instantaneamente com o calor ao redor. Ela respirou fundo, puxou o ar com calma e levantou o olhar, a voz quase um sussurro. Preciso de tempo. Engoliu em seco, olhos brilhando. Não estou completamente curada. Algumas noites penso que estou bem, mas então percebo que ainda há pedaços dentro de mim que não se encaixaram. Leon não interrompeu. Não disse, me desculpe. Não disse, vou compensar você. Apenas sorriu. Um sorriso pequeno, quente, como o calor de uma vela, como o som da neve tocando o tecido. Tão profundo que Aurélia teve que desviar o olhar ou correria o risco de se apaixonar por ele rápido demais. Aurélia, sussurrou Leon, tenho todo o tempo do mundo. Uma frase, mas que estendeu o próprio tempo, traçando um caminho longo e firme à frente deles. Uma promessa silenciosa de que ele esperaria, não importa quanto tempo fosse necessário. O vento soprava, as velas se curvavam, mas não se apagavam. Aurélia levantou o olhar de repente e percebeu Leon a observando com a expressão de alguém que já perdeu uma pessoa e sabe que, se receber outra chance, seguraria com ambas as mãos, com toda a alma, com todas as palavras que nunca ousou dizer. Eles não disseram mais nada. Não precisavam. O jantar do recomeço não terminou com um beijo, um toque de mãos ou uma promessa grandiosa. Apenas 2 pessoas sentadas sob a luz das velas, na neve, com respirações lentas e corações pulsando devagar, em uma véspera de Natal bonita demais para ser coincidência. Tão suave para ser chamado de destino e quente o suficiente para ser chamado de novo começo. Desde aquela noite de Natal coberta de neve e iluminada pelo brilho dourado das velas, a vida de Aurélia não mudou de forma dramática ou arrebatadora. Nada se abriu de repente. Nada desabou com grandes declarações. Em vez disso, tudo começou a se mover em pequenos ritmos, sutis, tão delicados que qualquer pessoa menos atenta poderia não perceber. Mas Aurélia não era essa pessoa. Não depois de tudo que seu coração havia vivido. Ela percebia cada mudança como alguém em uma sala silenciosa que ouve a neve caindo do lado de fora da janela. Suave, mas inegável. Delicada, mas real. Na primeira manhã após o Natal, ela foi até o antigo café deles. Não porque Leon a tivesse chamado, mas porque ela queria. O lugar estava exatamente como ela lembrava. O sino tocou quando ela empurrou a porta. O calor invadiu como um abraço suave, e o cheiro de chocolate quente misturava-se ao ar como uma nota persistente de uma música que ela já amou. Leon estava encostado no balcão, casaco aberto, cabelos escuros ainda salpicados de flocos de neve que não tinham derretido. Seus olhos brilharam, não intensamente, mas com uma sinceridade e calor que arrancaram um batimento do coração dela.
Você veio, disse ele, e aquelas duas palavras foram suficientes para silenciar o ambiente inteiro. Sentaram-se à mesa perto da janela, uma caneca de chocolate quente entre eles, o marshmallow derretendo lentamente. A conversa não circulava pelo passado, não tocava feridas, não perguntava o porquê ou como. Falavam sobre calçadas molhadas pela chuva, sobre como o novo barista fazia a espuma do leite alto demais, sobre o leve perfume de pinho ainda grudado no casaco dela. Quando os dedos dela tocaram os dele ao pegarem a colher, uma pequena corrente atravessou sua pele, como o suave toque de uma corda de guitarra antiga. Nenhum deles comentou sobre aquilo. Não precisavam. Foi assim que começou o lento despertar do que ainda existia entre eles. Alguns dias depois, em uma tarde fria o suficiente para transformar cada respiração em nuvens brancas, Leon a convidou para a pista de patinação no Bryant Park. Não escreveu uma mensagem longa, apenas: "Se quiser se mexer um pouco e rir, tenho 2 ingressos." No instante em que Aurélia leu, soube que não iria recusar. Ou talvez ela nunca tivesse realmente planejado recusar desde o momento em que viu o nome dele no celular. Aurélia mal tinha pisado no gelo quando perdeu o equilíbrio. E naquele instante, antes que o pânico surgisse, a mão de Leon agarrou sua cintura. Ele a puxou para perto sem pensar, e de repente estavam ali, ela meio apoiada nele, o calor dele atravessando seu casaco. O sopro de sua respiração roçou seus cabelos, e por um instante longo o suficiente para distorcer o tempo, eles ficaram suspensos em uma proximidade que antes lhes pertencera por completo, quase dolorosa. Leon foi o primeiro a se soltar, lentamente, com respeito, como alguém que não queria assustá-la. "Desculpe", murmurou, a voz mais baixa que o habitual. "Eu só reagi." Aurélia olhou em seus olhos, os mesmos olhos castanhos que continham tudo o que ele nunca ousou dizer em voz alta. "Eu sei", respondeu ela, a voz suave como a neve tocando a pele. "Está tudo bem." Mas será que seu coração estava bem? Ele disparava mais rápido do que seus patins poderiam deslizar. E a verdade assustadora era que ela não queria que ele diminuísse o ritmo. Eles patinaram por mais tempo, nem tão próximos, nem tão distantes, apenas o suficiente para Aurélia entender que Leon estava aprendendo a manter distância. Não porque quisesse, mas porque ela precisava que ele o fizesse. Outra noite, Jules e Sophie invadiram o apartamento de Aurélia como uma tempestade emocional. "Sentem-se!" gritou Jules, como um detetive em uma batida. Sophie levantou um quadro branco. "Estamos convocando o Conselho de Avaliação de Relacionamento." Aurélia gemeu. "Nem pensar." "Quantas vezes você sorriu quando estava com ele?" pressionou Jules. "3 vezes", respondeu Sophie calmamente. Segundo o relatório de Brandon. Quem permitiu que Brandon fizesse relatório? Ele tomou iniciativa, respondeu Jules com um sorriso convencido. E como você se sentiu quando Leon segurou sua cintura no gelo? Aurélia congelou. Eu disse isso? Não, disse Sophie, mas seu rosto disse. E isso conta como confirmação. Aurélia jogou uma almofada nelas, mas não conseguiu parar o sorriso que teimava em surgir. Ela percebeu que vinha sorrindo demais, facilmente, naturalmente, desde que Leon voltou. E isso não era um sinal ruim. Nos dias que se seguiram, suas vidas começaram a se entrelaçar novamente por meio de noites silenciosas, caminhadas inesperadas, lates deixados na porta dela pela manhã sem recado. Apenas o vapor provando que ele estivera lá minutos antes dela acordar. Uma manhã, ela esbarrou nele na antiga livraria da rua. Sem planos, apenas uma coincidência. Ou talvez o universo lembrando onde eles já se encaixavam. Eles se inclinaram sobre um livro de arquitetura e os ombros se tocaram levemente, mas o corpo dela registrou o contato mais intensamente do que qualquer outra coisa naquele dia. Leon inclinou a cabeça para ler uma legenda. E seus cabelos quase se tocaram. Nenhum deles falou nada, mas o silêncio não era constrangedor. Era fértil, quente, aproximando os corações.
Outra noite, caminharam sob fileiras de luzes que pendiam como pequenas galáxias. Flocos de neve flutuavam como açúcar em pó, pousando em seus cabelos. Leon comentou sobre ter aprendido a cozinhar na Europa e quase ter explodido o forno. Aurélia riu tanto que se curvou para a frente, e Leon apenas parou para observar, como se cada riso dela fosse um presente que ele jamais imaginou poder receber novamente. Então, aconteceu algo tão pequeno que qualquer outra pessoa poderia ter perdido. Os dedos dele se tocaram. Nenhum se afastou. Nenhum falou. Os dedos simplesmente permaneceram lado a lado, compartilhando calor. O silêncio entre eles não era mais uma parede. Tornou-se uma ponte. Em uma noite de fim de semana, com a neve acumulada tão espessa que a cidade parecia um cobertor branco de algodão, eles se sentaram em um banco do parque, onde as luzes da rua brilhavam como ouro derretido na neve. Leon olhou para suas mãos nuas e perguntou baixinho: "Ainda está com frio?" "Não", respondeu ela, mesmo com os dedos gelados. Leon sabia, mas não segurou sua mão. Ele apenas tirou as luvas e as ofereceu, os dedos roçando os dela pelo instante mais breve, suficiente para mostrar o quanto se continha, recusando-se a repetir os erros do passado. "Obrigada", sussurrou ela, a voz tão suave que o vento quase a levou. Leon inclinou a cabeça, olhos escuros e profundos como lagos no inverno. "Não estou com pressa, Aurélia", disse ele. "Não desta vez. Se você precisar de tempo, seguirei no seu ritmo. O que mais importa", a voz dele suavizou ainda mais, "é que você não se sinta pressionada." O coração de Aurélia se apertou, porque sabia que cada palavra era verdadeira. E assim, por meio de pequenos encontros, breves pausas e olhares longos o suficiente para aquecê-la por dentro, o amor começou a retornar. Não com fogos de artifício como da primeira vez, mas com a maturidade de duas pessoas que já se perderam uma à outra e compreenderam que se perder novamente seria algo que nenhuma delas sobreviveria. Aurélia ainda não nomeava seus sentimentos, não os admitia completamente, não escancarava o coração, mas conhecia uma verdade profunda nos ossos. Ela sorria mais, respirava com mais facilidade, sentia-se mais leve, e o coração que estivera congelado por meses derretia lentamente, com ternura. Leon a observava como alguém que finalmente entendia que o amor não é algo a conquistar, é algo a preservar, proteger, cultivar com paciência e um coração aprimorado pelo arrependimento e pela saudade. Ele carregava a determinação silenciosa de alguém que viveu dias sem ela apenas para aprender uma coisa: nunca mais queria viver um único dia sem ela. E assim, através dos detalhes mais suaves, pequenos e sinceros, Aurélia percebeu algo. O amor nem sempre retorna como um relâmpago. Às vezes, ele volta como calor, lento, delicado, mas certo, exatamente do jeito que Leon caminhava ao lado dela. Agora, a tarde de inverno caía sobre a cidade com uma luz suave e frágil, como se o céu respirasse mais devagar, mais profundamente, temeroso de perturbar a fina camada de neve cobrindo o chão. As fileiras de luzes no parque piscavam mesmo antes do anoitecer completo, seu brilho dourado se espalhando sobre bancos de pedra, galhos nus e lençóis de branco que o vento levantava em espirais cintilantes como fitas de Natal. Aurélia e Leon caminhavam lado a lado, deixando dois longos rastros paralelos na neve fresca. A distância entre eles era apenas suficiente para que as mangas se tocassem quando ela ajustava o passo. Ao redor, Nova York vibrava com os últimos momentos do ano, mas ali era tão pacífico que podiam ouvir o leve crepitar da neve se acomodando nas árvores. Aurélia puxou o cachecol que Sophie lhe dera e ajustou as luvas que ela mesma havia tricotado no fim de novembro. Suas bochechas estavam rosadas pelo frio, mas por baixo da temperatura, algo mais quente se acumulava silenciosamente no peito, desde que ele voltara. Leon caminhava ao lado dela, seu casaco escuro destacando-se na neve. Cada passo seu era firme e sem pressa, como se ele deliberadamente acompanhasse seu ritmo. Desde a véspera de Natal, ele não havia apressado, pressionado
ou tentado agarrar o passado com a força desesperada de um homem com medo de perder duas vezes. Ele estava calmo. Tão calmo que, às vezes, Aurélia olhava para ele apenas para ter certeza de que ele não se dissolvera no branco ao redor. E talvez fosse exatamente isso que fazia seu coração tremer. Esta versão de Leon sabia quando recuar, quando permanecer em silêncio, quando esperar com uma paciência conquistada apenas após um ano de amadurecimento. O vento soprava pelo parque, trazendo o cheiro de pinheiro das luzes de Natal que contornavam o lago. Aurélia puxou o cachecol mais apertado. Leon percebeu e, em voz baixa, perguntou: "Está com frio?" "Um pouco", respondeu ela, embora ele percebesse o leve tremor mais do que as palavras. Eles caminharam mais alguns passos e, ao chegarem à curva de uma pequena ponte, Leon parou. Aurélia também parou, parcialmente surpresa, parcialmente percebendo que ele finalmente reunira coragem suficiente para dizer aquilo que ambos sabiam que precisava ser dito. Ele se virou para ela, a respiração formando nuvens suaves no ar. Seus olhos castanho escuros estavam cheios de luz e sombra, refletindo tudo o que haviam enfrentado no último ano. "Aurélia", disse ele, e a voz tão baixa que ela sentiu vibrar na neve sob os pés. "Eu queria dizer isso há muito tempo, mas tinha medo de que, se falasse cedo demais, te machucasse de novo." Ela não respondeu, apenas o olhou, firme, atenta, como se cada palavra que ele estava prestes a dizer tivesse o poder de mudar o ar ao redor deles. Leon engoliu em seco, um gesto tão sutil e ao mesmo tempo tão cru que fez o coração dela doer da forma mais doce e cruel. "Eu costumava ter medo da distância", disse ele, os olhos seguindo os reflexos dourados no lago. "Medo dos fusos horários, das semanas sem te ver, do cansaço que poderia me fazer esquecer como te amar direito. Tinha medo de te perder de formas que eu nem podia prever." Aurélia sentiu o peito apertar lentamente, como uma velha ferida tremendo no exato momento em que foi tocada, não por desculpas, mas pela verdade. Leon respirou fundo e olhou diretamente para ela. "Mas agora", disse, e a voz era tão honesta que ela não ousou piscar. "Só existe uma coisa que me assusta." "Uma coisa?" Seu coração vacilou, não por medo, mas porque algo invisível a puxava para mais perto dele, perto o suficiente para sentir o calor do toque dele mesmo no frio ao redor. "Do que você tem medo?" sussurrou quase sem fôlego. Leon manteve o olhar dela por um instante a mais que um batimento cardíaco, então falou, lento como a neve derretendo sobre suas luvas: "Tenho medo de te perder de novo." Todo o parque pareceu silenciar por um segundo suspenso. O vento parou. A neve deslizou mais devagar. As luzes douradas refletiam no rosto de Leon, iluminando seus olhos com o brilho de quem revela sua verdade mais profunda e sem filtros. Aurélia o encarou, um olhar longo e intenso, carregado de emoções intrincadas demais para palavras. Por meses, acreditou ter fechado o coração. Convenceu-se de que a ferida de março nunca iria cicatrizar totalmente. Mas naquele momento, olhando nos olhos de Leon, olhos que conheciam arrependimento e também amor, ela percebeu. Seu coração nunca esteve trancado. Ele apenas tinha medo de se abrir para a pessoa errada. E agora, diante dela, estava um homem que não corria mais, não vacilava, não fugia. Alguém que havia ido longe, muito longe, apenas para aprender a permanecer. Aurélia respirou devagar. Deu meio passo à frente, o suficiente para fazer Leon recuar levemente, como se contivesse cada instinto de puxá-la para seus braços. Ela levantou a mão e tocou a gola do casaco dele. As pontas dos dedos roçaram o tecido frio. Depois, sentiram o calor da pele dele logo abaixo da clavícula. Leon prendeu a respiração. Ela sentiu. Sentiu tão claramente que doía. "Aurélia", murmurou, voz baixa e suave como uma fita de seda marrom. Ela não respondeu. Apenas ergueu o rosto e pressionou os lábios nos dele. O beijo não era o de duas pessoas se apaixonando pela primeira vez.
Era o beijo de duas almas que se perderam, que sofreram até os extremos de si mesmas e aprenderam a acreditar de novo em algo tão frágil quanto um coração. O beijo dela era suave, mas profundo, trêmulo, porém seguro, como luzes de Natal cintilando sobre a neve derretida, belo de um jeito que fazia desejar que o tempo parasse. Leon respondeu um instante atrasado, como se precisasse confirmar que ela realmente o estava beijando. Então, no segundo seguinte, quando a verdade se assentou, sua mão subiu para acariciar a nuca dela. A gentileza do gesto enviou um arrepio por sua espinha. Ele não teve pressa, não reivindicou. Beijou-a de volta com tudo o que não ousara dizer durante um ano. A saudade, o arrependimento, o amor que nunca se apagou. O beijo durou apenas alguns segundos, mas para eles poderia ter sido todo o inverno. Quando se separaram, suas respirações se misturando em pequenas nuvens brancas, Aurélia sentiu os lábios formigarem e seu coração, pela primeira vez em meses, bater com vida em vez de medo. Leon apoiou a testa na dela, a voz baixa, mas quente. Se você me deixar, quero recomeçar a partir deste exato momento. Aurélia o olhou, o olhar tão suave quanto luzes douradas sobre a neve, e não disse uma palavra. Apenas colocou a mão sobre o peito dele, bem sobre o coração, sentindo cada batida, forte o suficiente para fazer seu próprio coração responder. E aquele silêncio foi a resposta mais bonita de todas. A estrada que levava de volta à pequena cidade, onde Aurélia cresceu, estava coberta por uma fina camada de neve, branca o suficiente para que a luz do sol não a cegasse, mas a transformasse em um véu nupcial interminável, se estendendo até o horizonte. Leon dirigia devagar, passando por fileiras de árvores sem folhas, o vento balançando suavemente as guirlandas penduradas nas portas das pequenas casas ao longo do caminho. Aurélia sentou-se no banco do passageiro, os dedos apertando a ponta do lenço de lã, mãos entrelaçadas mesmo sem frio no carro. Ela não falara muito desde a manhã, apenas algumas observações breves sobre o tempo, sobre como sua mãe certamente estaria preparando sua torta de maçã favorita, sobre como Theo faria uma cena assim que a visse. Mas Leon entendia que seu silêncio não era sufocante. Era como uma longa expiração antes de abrir uma velha porta. Uma porta que levava de volta a um lugar que um dia guardou seu mundo inteiro. Nervosa? Leon perguntou suavemente, os olhos ainda na estrada. Aurélia mordeu o lábio inferior. Um pouco. Minha mãe gosta de você, mas desta vez é diferente. Desta vez você não é apenas um namorado ou alguém do passado. Você é... Ela não terminou a frase. Leon não a pressionou. Apenas sorriu. Um sorriso pequeno, gentil, suave o suficiente para desatar todos os nós em seu peito. Alguém tentando ser digno de você, disse ele. E isso foi tudo. O peso dentro dela se levantou. A casa da mãe dela apareceu no fim da estrada. Uma casa de madeira azul clara, com degraus baixos e janelas redondas. O mesmo lugar onde Aurélia um dia se sentou, esboçando seus primeiros projetos com lápis baratos. Fumaça saía da pequena chaminé e o aroma de canela e maçãs flutuava pelo ar, como se a própria casa soubesse que aquele dia era especial. Sua mãe abriu a porta antes mesmo de chegarem aos degraus. Aurélia, a voz calorosa como mel, levemente aquecido. Aurélia se jogou nos braços da mãe, inalando o cheiro familiar do sabonete de amêndoa. Quando sua mãe a soltou e viu Leon atrás dela, segurando um buquê de tulipas brancas, seu sorriso se alargou. Um sorriso que Aurélia não via dar a mais ninguém o ano inteiro. Leon, disse sua mãe, avançando para abraçá-lo, como se recebesse de volta um filho que esteve ausente por tempo demais. Estou feliz que você veio. Aurélia ficou parada, o peito tão aquecido que precisou fechar o punho para não chorar. Algumas feridas só se curam quando a pessoa que você ama é aceita novamente, completamente e sem condições. Obrigado, Leon, murmurou ele, voz baixa e ligeiramente trêmula, como se nem ele tivesse esperado pela onda de emoção que subia dentro de si.
Aurélia precisou desviar o olhar por um segundo. A atmosfera dentro da casa era do tipo de calor que ela não sentia há um ano. O brilho dourado vindo da antiga mesa de madeira da sala de jantar, a toalha bordada que sua mãe guardava desde o dia do casamento, o tilintar de facas e tábuas na cozinha, e Theo descendo correndo as escadas como um pequeno urso. Irmã mais velha! Theo a abraçou com tanta força que ela quase perdeu o fôlego, antes de se virar para encarar Leon como se estivesse avaliando seu valor em 3 segundos. Se você a deixar de novo, disse Theo, com uma seriedade que beirava o absurdo, vou amarrar você e postar na internet. Leon explodiu em risada, um som profundo e redondo que fez seus ombros tremerem. Obrigado pela clareza, respondeu, e prometo não te dar a chance de tentar. Theo assentiu uma vez. Bom. O coração de Aurélia se expandiu mais um pouco. A noite se desenrolou com um calor que parecia alguém derramando luz dourada diretamente na memória. Sua mãe serviu o jantar habitual de aniversário: sopa cremosa de batata, frango assado crocante, torta de maçã quente com cheiro de canela e manteiga e um pequeno bolo coberto com frutas vermelhas brilhantes. Eles comeram, riram, recontaram velhas histórias, como Aurélia caiu em um monte de folhas quando aprendeu a dirigir, como Theo quase queimou o forno tentando fazer biscoitos, como passaram noites de verão na varanda vendo fogos de artifício. Leon ouviu cada história com olhos atentos, como se estivesse reunindo as partes da vida dela que havia perdido. Aurélia o observava, como ele a sentia, como ria quando sua mãe falava, como elogiava a comida sinceramente, sem educação forçada. Algo dentro dela se acomodou, como uma pedra lisa finalmente encontrando seu lugar certo na margem de um rio. Leon pertencia ali, pertencia àquela casa, pertencia àquela família. E lentamente, tão lentamente, ele estava pertencendo a ela de novo. Mais tarde, quando a casa se acalmou, Theo ajudando a mãe a lavar a louça, o som da água correndo misturado ao jazz do velho rádio, seu pai e Leon assistindo à televisão. Aurélia saiu para a varanda para tomar um pouco de ar. O frio transformava sua respiração em pequenas nuvens. As decorações de aniversário restantes lançavam um brilho dourado suave sobre os degraus. Um momento depois, Leon se juntou a ela, fechando a porta atrás de si com tanta delicadeza que o som mal se ouviu. Eles ficaram lado a lado, separados por apenas meio braço, olhando para o quintal coberto de neve. Aurélia, disse ele suavemente, como se colocasse a mão sobre o nome dela. Ela se virou. A luz de dentro iluminava seu rosto, as linhas fortes do queixo, mergulhando nos profundos olhos castanhos, escuros como uma noite de inverno, onde nada é claro, mas tudo é estranhamente belo. Queria dizer isso desde o jantar. Leon continuou, a respiração misturando-se ao ar frio. Mas acho que aqui, neste lugar onde você cresceu, é onde deve ser. Aurélia prendeu a respiração. Ele olhou para o quintal, para a casinha, para os vasos que sua mãe cuidava, e então voltou o olhar para ela. Eu não quero ser apenas alguém que você ama, disse ele, cada palavra caindo na neve como algo sagrado. Quero construir o resto da minha vida com você, em qualquer lugar. Mas se eu pudesse escolher, engoliu em seco, eu gostaria de começar aqui, com as coisas que fizeram você ser quem é. Aurélia não falou. Não precisava. Ela apenas estendeu a mão e segurou a dele, devagar, firme, como um voto silencioso. O olhar dela manteve-se preso ao dele por tanto tempo que Leon soube. Ela o escolhera, não por nostalgia, não porque o tempo havia suavizado o passado, mas porque seu coração, pela primeira vez em um ano, havia completamente pisado no mundo onde ele esperava. E suas mãos entrelaçadas sob a luz dourada, no vento do inverno, eram a resposta mais bela de todas. Um ano passou tão rápido que, às vezes, Aurélia sentia como se tivesse apenas fechado os olhos por um instante. E, de repente, os dias escuros e pesados após o término haviam se transformado em uma versão mais suave dela mesma. Alguém que amava lentamente, confiava novamente,
e entendia que alguns corações, uma vez quebrados, poderiam se curar em algo ainda mais belo. O novo apartamento deles, no alto de uma Nova York coberta de neve, havia sido totalmente redesenhado por ela. Paredes brancas e quentes, plantas verdes caindo de prateleiras de madeira, e uma varanda ampla o suficiente para que duas pessoas pudessem ficar e contemplar o céu noturno. Naquela noite, a varanda era sua própria mini-galáxia. Luzes de Natal pendiam ao longo do corrimão, faíscas douradas dançando sobre a neve, caindo suavemente de cima. O vento carregava o leve aroma de cacau da pequena cozinha, onde Leon sempre levava suas responsabilidades de aquecer o leite com exagerada seriedade. Ele aquecia, despejava, polvilhava a canela, provando a cada vez, como se guardasse uma receita secreta. Cada gesto fazia Aurélia rir, toda vez. Está lindo esta noite, murmurou Aurélia ao sair, envolta em um suéter branco e macio. Flocos de neve grudavam em seu cabelo escuro como minúsculos pontos brilhantes. Leon estava alguns passos à frente, encostado no corrimão, mãos nos bolsos do casaco escuro. Alguns flocos se acomodaram em seus cabelos negros. Quando ele se virou para ela, o jeito como a olhou fez o mundo desacelerar, como se toda a cidade atrás deles desaparecesse, deixando apenas duas figuras na cena. Acho que hoje à noite, disse ele baixinho, pode ser a noite mais bonita do ano. A voz dele era baixa e quente, e Aurélia sentiu suas mãos se fecharem na barra do suéter, como se segurá-lo pudesse impedir seu coração de escapar do peito. Ela se colocou ao lado dele, mãos apoiadas no corrimão, contemplando a cidade iluminada, as árvores de Natal nas vitrines, as placas vermelhas, verdes e douradas, as pessoas apressadas com sacolas de presentes enormes. Uma brisa trouxe o som dos sinos de igreja próximos, transformando a cena em algo tirado de um filme clássico de Natal. Nunca pensei que estaria tão feliz, murmurou Aurélia, olhos ainda fixos nas luzes da cidade. Leon a olhou como se ela fosse a coisa mais brilhante na noite. Posso dizer uma coisa? Perguntou ele. Ela se virou. Diga. Leon tirou as mãos dos bolsos e se aproximou. Tão perto que Aurélia pôde sentir sua respiração na bochecha, fria pelo ar do inverno, mas aquecida pela ternura familiar que ele sempre carregava. Toda manhã, quando acordo ao seu lado, sussurrou, penso, não acredito como sou sortudo. Aurélia soltou uma risada suave, frágil, quase se dissolvendo no vento. Você está sendo dramático. Não, murmurou Leon, olhos nunca deixando os dela. Aurélia, você não faz ideia de quanto me mudou. Você me fez querer me esforçar mais, ser melhor, ser paciente. Você foi a razão de eu voltar, de eu ficar, de eu querer ficar. Ele fez uma pausa, a emoção apertando sua voz. Uma rajada de vento soprou flocos de neve pelos cabelos de Aurélia, e por um instante o mundo pareceu diminuir, como se tudo o que importasse fosse aquele momento, aquela varanda, aquele amor reencontrado. Ela olhou para ele, todo o corpo pequeno em meio ao frio do inverno, mas o coração batendo mais rápido, pressentindo o que estava por vir. Leon recuou, não para se distanciar, mas para criar espaço. Espaço para o momento que mudaria tudo. Aurélia o observava, coração pulsando tão forte que parecia ouvir o sangue correndo em seus ouvidos. Leon se ajoelhou devagar, com firmeza, como se estivesse se curvando diante da coisa mais sagrada de sua vida. A neve se acomodava sobre seus ombros, seu cabelo, seus cílios. As luzes de Natal atrás dele formavam um suave halo dourado, tão bonito que Aurélia precisou levar a mão à boca para não soluçar em voz alta. Aurélia, meu coração. Sua voz era baixa, profunda, espessa o suficiente para envolver o dela. Conceda-me a honra de te perseguir. E por toda a minha vida. Aurélia levou a mão ao peito, respirando com uma pontada aguda de emoção. Leon abriu uma pequena caixinha escura, simples, discreta, e dentro havia um anel de ouro branco com um diamante tão puro que refletia as luzes que piscavam atrás dele. Casa comigo?
A pergunta tão delicada que até o vento pareceu parar para ouvir. Aurélia explodiu em lágrimas. Não eram lágrimas de dor, como antes conhecera, mas o choro transbordante de alguém cujo coração de repente fora erguido pelas mãos do homem que amava. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, ombros tremendo, olhos brilhando sob a luz dourada. Seu idiota, murmurou voz quebrada. Leon, eu. Mas não conseguiu terminar. Apenas acenou com a cabeça, um aceno firme e trêmulo que fez fios de cabelo voarem ao redor. Um aceno que dizia tudo aquilo que palavras não poderiam conter. Leon se levantou com uma respiração profunda, como se tivesse sido libertado de um sonho que durava 1 ano. Avançou e a segurou nos braços, apertando-a com a força suficiente para que ela sentisse cada centímetro de seu calor invadindo-a, preenchendo cada espaço vazio que a vida já havia esculpido. Aurélia envolveu o pescoço dele com os braços, encostou a bochecha em seu ombro, deixando que suas lágrimas molhassem o casaco dele. Eu te amo, sussurrou, clara e totalmente, pela primeira vez desde que se reencontraram. Eu te amo tanto. Às vezes tenho medo de que meu coração não consiga suportar tudo. Leon a apertou ainda mais. Beijou seus cabelos, sua bochecha e, finalmente, seus lábios. Um beijo profundo, lento, trêmulo, selando aquele momento nas memórias de ambos para que jamais esquecessem como 2 corações se sentem ao se reencontrar sob a neve de Natal. Aurélia correspondeu ao beijo, lábios aquecendo, coração se abrindo completamente. Tudo que ela havia perdido, tudo que temera, tudo que um dia lamentara, derreteu-se naquele beijo como neve encontrando a luz de velas. Quando finalmente se separaram, as respirações se misturando em suaves nuvens brancas, Leon apoiou a testa na dela. Obrigado, sussurrou, por me escolher de novo. Aurélia tocou sua face, olhos ainda úmidos, mas brilhando com uma certeza inabalável. Não de novo, Leon, disse suavemente. Desta vez é para sempre. Eles se mantiveram nos braços um do outro, tempo suficiente para que a neve se acumulasse nos degraus, no corrimão, até mesmo nas sombras que projetavam na parede. A cidade atrás deles cintilava em vermelho, dourado e verde festivo, como se celebrasse junto com toda a luz que possuía. E naquela varanda, entre a neve, as luzes douradas, os sinos das igrejas e o aroma quente de cacau que ainda pairava da cozinha, uma promessa foi feita. Uma promessa tão suave quanto a neve, tão forte quanto o inverno, e tão bela quanto a luz do Natal refletida nos olhos de alguém que ama. Eles se beijaram repetidas vezes. Naquele instante, a história deles não terminou. Ela começou de fato, no sentido mais puro e belo da palavra. Começo. 10 anos depois, a luz do sol da manhã invadia a casa como mel líquido escorrendo pelas paredes brancas. Aquela residência, moderna, de madeira e linhas minimalistas, com portas de vidro amplas voltadas para um jardim cheio de lavanda e um sótão transformado em estúdio de arte, não foi construída apenas com madeira, aço ou plantas arquitetônicas. Ela foi erguida sobre uma promessa. A promessa feita naquela varanda coberta de neve. Uma promessa cumprida. Aurélia desceu as escadas de madeira descalça, os longos cabelos presos de maneira frouxa, envolta em um suéter creme que Leon dizia se assemelhar à primeira luz do dia. Da cozinha vinham risadas de crianças, que se espalhavam rápido, amplamente, direto para o seu coração. Mamãe, a Lena comeu meu marshmallow de novo. A voz pertencia a Helena, 9 anos, ágil, perspicaz e teimosa como Leon, mas com os olhos castanhos arredondados da mãe, protestando com a indignação dramática de quem se sente traído no mais grave dos assuntos. Bom dia, Coco! Risadas surgiram logo depois. Laia, 7 anos, com cachos macios como neve fresca, a ladra cereal de marshmallows que sempre guardava o maior para a irmã, espiava atrás da ilha da cozinha. Aurélia parou antes de entrar, deixando o coração absorver cada detalhe do momento.
Suas duas filhas correndo ao redor da ilha da cozinha, cabelos ao vento, Leon ali, de avental grafite e colher de madeira na mão, os olhos iluminando-se ao vê-la, como se depois de 10 anos, vê-la todas as manhãs ainda fosse a maior dádiva da vida. Certo, minhas duas princesas. Leon riu, a voz profunda o suficiente para derreter Aurélia. Marshmallows não valem uma guerra fria, mas papai tentará negociações multilaterais. Não é justo. Lá sempre ganha, protestou Helena. Laia se escondeu atrás do pai, rosto pressionado ao avental como um gatinho. Porque eu sou fofa. Leon riu, inclinou-se e beijou sua cabeça. Você é fofa. Aurélia cruzou os braços, encostando-se à porta. Todo mundo sabe quem é a mais fofa aqui? 3 cabeças se viraram rapidamente para ela, e naquele instante, o coração de Aurélia doeu. Não de sofrimento, mas de uma dor suave, profunda e bela, como a luz do sol atravessando a memória. Eles já foram 2 pessoas perdidas em Nova York, procurando um ao outro. Agora estavam ali como família, em uma casa que projetaram juntos há uma década. As linhas de Leon, as cores de Aurélia, os sonhos de ambos. Mamãe! Laia correu para abraçar suas pernas. Hoje eu quero usar meu vestido roxo rodado. E eu, acrescentou Helena, quero que a mamãe me leve na bicicleta, não no carro. Aurélia riu, recolhendo as 2 no colo. Combinado. Mas o papai precisa prender o cabelo da mamãe primeiro, senão o vento vai transformar em um ninho de pássaro. Leon encostou-se no balcão, braços cruzados, os olhos cheios daquela calorosa sensação que só um homem verdadeiramente feliz possui. Eu faço isso todas as manhãs, disse, aproximando-se dela, colocando gentilmente a mão na nuca, enquanto as filhas gritavam de alegria ao redor. E nunca me canso. Aurélia o observou, um olhar longo o suficiente para comprimir 10 anos em um único suspiro. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam em seu quarto estrelado, Aurélia saiu para a varanda. Leon já estava ali, mangas arregaçadas até os cotovelos, olhando para o céu, sua silhueta recortada contra a escuridão. A neve caía suave, silenciosa, exatamente como naquela noite em que prometeram o para sempre. Ele se virou ao ouvir seus passos. Aurélia se juntou a ele na grade, contemplando o quintal iluminado por luzes douradas quentes, a neve refletindo como fragmentos de espelhos espalhados. Lembra daquela noite? Perguntou Leon. Qual noite? Respondeu Aurélia, embora a suavidade da voz já traísse a resposta. A noite em que você assentiu, ele disse baixo. A noite em que percebi que podia respirar novamente. Aurélia inclinou a cabeça em direção a ele. Esta noite parece aquela noite, sussurrou. Leon se aproximou, perto o suficiente para que suas sombras se fundissem sob a luz da varanda. Melhor, murmurou, a mão na cintura dela, porque agora temos uma vida inteira construída a partir daquele momento. E 2 pequenas meninas no meio dela. Aurélia colocou a palma da mão sobre o peito dele, sentindo o coração firme e constante pulsando sob a camisa. Leon, respirou, palavras quase suaves demais para o vento carregar. Nós realmente conseguimos? Ele encostou a testa na dela, seus corpos se misturando como névoa. Não apenas conseguimos, sussurrou, nós tornamos tudo lindo. Na neve que caía, ele a beijou. Um beijo lento, profundo, daqueles que só quem ama a mesma pessoa por mais de uma década compartilha e cujo coração ainda dispara a cada encontro de lábios. Aurélia retribuiu, braços em volta do pescoço dele, segurando não só ele, mas todos os anos que passaram juntos, a separação, a saudade, o reencontro, as mãos trêmulas naquele terraço, o pedido de casamento na neve, o casamento à luz de velas, as risadas das filhas e a casa que construíram, onde o amor florescia a cada dia como a luz do sol nascente. Quando finalmente se separaram, Aurélia repousou a cabeça no ombro dele. Estou tão feliz, sussurrou.
Leon a envolveu ainda mais, a voz baixa e firme com paz. Eu também, disse, e vou te amar pelos próximos 10 anos, depois mais 10, e todos os anos seguintes. Aurélia riu suavemente, encostando-se nele. O mercado imobiliário do meu coração, disse ela, está oficialmente sob sua administração. Leon riu. O som de um homem exatamente onde quer estar. E vou cuidar dele como cuido desta casa, murmurou, sem jamais deixá-la vazia. A neve continuava a cair, a luz cintilando como bênçãos do céu. Dentro da casa quente, iluminada pelo dourado, suas filhas dormiam sob lâmpadas em forma de estrelas, e lá fora, Aurélia e Leon permaneciam abraçados. Duas pessoas, um amor que resistiu, floresceu, cresceu e encontrou seu futuro nas risadas das crianças, no aroma de doces quentinhos e de um lar onde a luz nunca se apaga. O amor deles não apenas sobreviveu, ele se fortaleceu.